Olá, pessoal, tudo bem? Ayrton Rocha mais uma vez com Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, lembrando, ativa o sininho da notificação, se inscreve no canal e deixa aquele like. Se gostar do vídeo, compartilha com os amigos, eu tenho certeza que você vai gostar. Ó, pessoal, tem um amigo aí, ó, um parente, conhecido, teve uma experiência fora do Brasil, ou algum imigrante que mora no Brasil, entre em contato com a gente, vai ser um prazer contar a história dessa pessoa aqui. E hoje nós vamos para a Filadélfia. É a terra lá do Rock Marlboro, né? Do filme lá, Rock Marlboro. Vamos lá saber mais sobre a Filadélfia? Vou chamar agora uma pessoa muito bacana para poder contar essa história pra gente de imigração. Vamos ver quem que é? Olá, querida, tudo bom? Tudo bem, você? Tudo jóia. Vamos aí, ó, se apresenta pro pessoal, fala de que cidade você era do Brasil, de onde você é, e o que você fazia no Brasil antes de ter essa ideia de migrar. Bom, eu sou a Daniela, eu sou de Uberaba, Minas Gerais, eu tenho 39 anos, no Brasil eu trabalhava na área de contabilidade, eu sou formada há mais de 10 anos, e tinha a vontade, né, de vir para cá depois que minha irmã veio primeiro, há 7 anos atrás, e aí eu resolvi vir também atravessar o país, né, atravessar o mundo para vir aqui e tentar a vida como ela, e tô aqui Ah, até. bacana. Mas então, como que funcionava? Você tava bem, mas você estava bem no Brasil, né? Estava bem, Tava bem. trabalhando e tal. E como que mordeu esse... Ah, minha irmã tá lá, eu vou? Foi assim, simples assim? Então, eu depois que eu formei, né, eu me separei, eu era casada, 7 anos de casada, aí me separei, e aí a minha vida profissional começou a melhorar, mais experiência, eu sempre trabalhei na área fiscal, e aí eu entrei numa multinacional, não, eu estava super bem, num trabalho super bem, e aí ela veio para cá, né, ela veio em 2017, e eu fiquei acompanhando essa vinda dela, ela conheceu um namorado e acabou que ele teve essa ideia e ela veio junto, ela sempre teve vontade. Esse nunca foi o meu sonho. Aham. Em 2017 ela veio e aí depois de 2 anos eu tirei o meu visto e eu ia vir visitá-la. Só que aí veio a pandemia, aí né, a gente fechou tudo, eu tive que esperar. Em 2022, em março mais ou menos, eu vinha de férias, né? Tava de férias da empresa que eu trabalhava, uma empresa muito boa, um trabalho muito bom. Já estava bem estabilizada, meu apartamento, minha moto, tudo certinho no Brasil, não tinha chance nenhuma de vir morar aqui, né? Só visitar. Aham. E aí eu fiquei 21 dias aqui em março e me apaixonei, né? Cheguei aqui, é outro mundo, outra cultura, e você vai vendo as possibilidades, você vai vendo que pode, né, dar certo de vir também, e fui embora com aquele sentimento de querer voltar. 6 meses depois, eu vendi tudo, larguei tudo e vim. Menina, e E você já vim, tinha o visto? Então você já tinha visto de turista? tinha um visto de turista. Mas faz tempo que você tirou ele? Eu tirei em 2019. Ah, em 2019 foi complicado para você tirar? Qual consulado foi? Foi em São Paulo. Ah, foi em São Paulo. Foi em São Fizeram muita Paulo. pergunta para você? Como que foi? Tirou eu, minha mãe e minha amiga. Para mim foi tranquilo, porque eu não tive que mentir quase nada. A única coisa que eu menti foi sobre a minha irmã aqui, né? Se eu tinha algum parente aqui, foi super tranquilo. Uhum. Para minha mãe também foi tranquilo. A minha amiga que ficou mais nervosa, eu fiquei com medo de não passar por conta dela. Mas, graças a Deus, eles perguntaram só quanto ganhava a profissão, o que vinha fazer aqui, quantos dias, e passou de boa. Foi super tranquilo, foi 5 minutos. Ah, vocês aplicaram as três juntos? As 3 juntas. Ah, tá, ok. Ah, que maravilha, que bacana. Não saiu com aquela folha rosa, né? Não, não, foi assim, foi coisa de Deus, eu nem esperava, assim, de primeira, Por- né? Muito legal. porque você fica naquela filinha, naquela minhoquinha lá, vendo o pessoal saindo com folha rosa, dá um gelinho na barriga, né? E você escuta a entrevista de todo mundo, e pessoal, assim, empresários, família grande Sim. sendo negado, gente fala, gente, sem motivo algum, assim, 2 minutos de pergunta, 5 minutos de pergunta e já visto negado, a pessoa sai arrasada. Gente que tá, nossa, É, muitos sonhos ali naquela fila, você fica assim, eu sei como que é isso daí. sem entender. Todo mundo atrás de um objetivo, né? Sim, Assim, sim. Não, e assim, muitas vezes a pessoa só quer passear e conhecer mesmo, né? exato. Mas infelizmente o processo é esse, né? E aí me fala, e foi a primeira vez que você foi nos Estados Unidos, que você foi em março, né? Foi a primeira vez. Primeira vez.
como Nunca que foi, tinha menina? viajado internacional, nunca tinha pegado um avião na minha vida. E aí, Davi, agora me conta essa experiência Nossa, aí. vou te falar. Primeira vez que eu vim de conexão, passei por Miami. Ah, ok. Eu entrei naquele avião gelada, assim, 11 horas de voo, né? 12 horas. Assim, meu maior medo é avião, então, sem falar inglês. Não, até quando eu peguei o avião em Guarulhos, em São Paulo, quando eu vim naquela aflição, meu Deus do céu, sozinha, sem falar nada, com o celular, né, brasileiro, assim, como é que eu vou fazer com a internet? Só que quando a gente chega num país de primeiro mundo, a internet é liberada no aeroporto. Você chega lá, eu passei uma dificuldade para achar a companhia, para fazer a conexão, e pede ajuda aqui, pede ajuda ali, e tentava fazer mímica. Foi, assim, meio complicado nessa conexão, mas depois eu peguei um avião para Nova York, e 2 horas de voo, foi mais tranquilo, mas tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo, da China, do Japão, alemão, colombiano, tudo que você possa imaginar que você vê. É muito legal compartilhar as experiências assim, mas E foi como legal. que foi você passar na imigração? Olha, eu passei em Miami, né, na imigração a primeira Sim, vez. que é o primeiro lugar que para, né? Isso, Eles, no lugar que para. Eles perguntaram, eles olham a passagem da volta, né? Porque você tem que estar com a passagem da volta. Pergunta quantos dias você vai ficar, e eles olham também o hotel. Eu tive que fazer uma reserva no hotel, né? Fictício, porque eu não podia falar que a minha irmã estava aqui, que eu vim visitá-la. E aí eu fiz uma reserva de fato no hotel. Aí eles olham a data, se está conferindo com a data da volta, quantos dias, pergunta se é turismo, e só olha para sua cara assim e fala, tá liberado ou não. E aí liberou, e eu passei de boa. Mas como que você comunicou? Você falou que não entendia nada de inglês, como que foi essa conversa? Eles perguntam assim, eu pesquisei, né, as possíveis perguntas, né, já fui memorizando assim mais ou menos o que poderia responder, o que poderia falar, e deu certo, eu consegui entender o que eles perguntaram, e aí depois, outras coisas que eles perguntam, que eu falo, I don't speak English, sorry. Mas a gente vai estudando antes, tem que estudar antes para saber mais ou menos o que eles podem perguntar. Ah, legal. Mas eu acho que é a parte mais difícil, né? É tenso. Aí você chegou no aeroporto de Nova York. Cheguei no aeroporto de Nova York, nossa senhora, foi assim, é um mundo inimaginável para quem está no Brasil, né, interior, Minas, você nunca tinha viajado, falava, meu Deus, que sonho, é um sonho estar pisando aqui. Aí você chega lá, aquele tanto de gente, aí a primeira coisa que você tenta fazer é pegar sua mala, tentar achar o lugar de saída. Aí eu também consegui a conexão na internet, já consegui falar com a minha irmã ia passar para me pegar. E ela falou, segue reto, vai para a porta principal e só vai, não olha para trás. Eu falei, ok. E foi assim que eu fiz. Na hora que eu estava saindo do aeroporto, ainda um policial chegou em mim, pediu meu passaporte. Falei, ai, meu Deus do céu, vai mandar eu voltar. Juro. Eu não sei se é, porque tem 1 milhão de câmeras, né? Eu não sei se eles ficam olhando e eu nervosa. Eu já peguei minha mala e saí. A hora que ele estava saindo, ele falou, me dá seu passaporte. Aí eu entreguei, ele olhou, abriu, ok, e mandou eu sair. Nossa. Aí eu saí na porta, foi coisa de 5 minutos, minha irmã já chegou e já me pegou. Ai, que legal. E aí, como que foi entrar no carro e andar em Nova York? Tinha 5 anos que eu não via minha irmã, e, nossa, foi muito bom, tava minha irmã e minha amiga, e no sonho, né, a hora que você passa naquelas ruas, você vê aquele tanto de movimento, aquela paisagem maravilhosa, você fala, nossa, eu tô num sonho de verdade, assim, é um sonho. Foi ali que já falei, não, eu vou ter que vir morar aqui. Pelo menos pela experiência, assim, é um sonho. Ela mora 2 horas, 1h30 de carro de Nova York, então é bem perto. Ah, pertinho. E me fala, menina, aí você curtiu essas férias aí, conheceu ali a região, e o que mais? E assim, o que, na verdade, te tocou em você, que falou assim, meu, vou vir morar aqui? Porque você achar um lugar, todo lugar que você vai, mesmo no Brasil como turista, todo mundo fala, eu quero morar aqui. Você vai para Porto Seguro, eu quero morar aqui. Você vai para, né, Florianópolis, você vai para Curitiba, você fala, que lugar legal, quero morar aqui, né? Sim. Mas a gente sabe que a impulsividade é o impulso do turista. Sim. No seu caso aí, o que foi que chamou a atenção, que você falou assim, realmente, eu quero vir morar aqui? Olha, eu cheguei aqui,
o impacto de poder de compra é muito grande. A facilidade que você tem de ter as coisas, que não é igual no Brasil. Eu nunca poderia imaginar que eu poderia comprar coisas absurdas de cara aqui à vista. No Brasil é dividido em 24 vezes, é a realidade, né? A possibilidade, a segurança, assim, tem uns locais perigosos, sim, mas a segurança é muito maior do que no Brasil. As leis aqui, de fato, acontecem. E, assim, acho que foi isso, a qualidade de vida, a experiência. Acho que, por eu ter passado algumas desilusões no Brasil, com algumas pessoas, me fez também vir para cá. De querer mudança, de querer coisas, viver a experiência de morar num país de primeiro mundo. Acho que foi basicamente isso que me fez. No último dia que eu falei, gente, eu tenho que voltar aqui, eu preciso voltar aqui. E aí fiquei amadurecendo a ideia quando eu voltei e falei, não, eu tenho que ir, realmente. E aí, em poucos meses no Brasil, você vendeu tudo 6 meses, eu voltei em setembro. Naquele mesmo ano, eu voltei em setembro, vendi tudo, vendi minhas coisas, só não vendi meu apartamento, tá alugado, mas eu vendi moto, vendi tudo que você possa imaginar, móveis, pedi demissão, e vim embora. Então, menina, trabalhava numa multinacional, tá? Não tinha um salário ruim e vim. Não, corajosa. E aí, me fala, aí você decidiu voltar, vendeu tudo, pegou a grana, pegou a mala, deu tchau ali para o pessoal. Sim. E qual que é o seu objetivo? Falou, vou chegar lá, vou fazer isso. E aí? Qual que é o seu objetivo que você tinha montado? Quando antes de eu vir, que eu falei para minha irmã que eu vinha, ela falou, você é louca. Você é louca, as coisas aqui não são tão fáceis assim. Falei, mas eu quero viver a experiência, não importa o que seja. Aí ela me disse assim, você nunca vai conseguir trabalhar na sua área aqui. Falei, não importa, eu quero ir, vamos ver a experiência. Cheguei aqui e logo no segundo dia já consegui trabalho, fui trabalhar no Home Depot de arrumar prateleira de madrugada. Trabalhei 1 mês, 40 dias mais ou menos, foi muito bom, conheci pessoas legais. Aí, depois disso, fui para o House Clean. Nossa, aí, meu filho... Vem cá, essa tensão que você colocou na voz aí é por quê? É difícil? O que é? É um trabalho pesado, é difícil, não é fácil. Assim, eu tiro o chapéu para todo mundo que está aqui, que faz limpeza de casa. Vocês não têm noção, tem casa que a gente pega aqui, é muito difícil. A cultura americana tem umas pessoas que é bem complicada, e você pega casa não só de americano, de chineses, de turcos, de tudo, e assim, é uma cultura totalmente, né, suja, assim, desculpa falar, mas tem algumas pessoas que são muito, então é muito complicado esse trabalho, e é pesado, às vezes você limpa 4, 5 casas por dia, 8 casas por dia, é muito pesado. E eu fiquei 2 meses fazendo limpeza de casa, limpeza de casa, de hotel. E aí, de repente, eu tive uma proposta, eu enviei um currículo para uma empresa aqui, de uma holding internacional, com um grupo de 5 empresas, e me enviei o currículo e eles me chamaram para trabalhar na minha área. Então, hoje eu trabalho... Legal! Hoje eu faço financeira e contabilidade de um supermercado, que é uma das empresas, e também tem outras fontes de renda. Eu trabalho com marketing, divulgações, e estou estudando essa área do marketing também. Legal, e agora você precisou entrar em uma escola para aprender o inglês? Como que foi? Não, a empresa é de brasileiros, é um supermercado brasileiro. É claro que eu estou estudando, né? Porque você tem que mexer com o sistema americano, você tem que resolver as coisas aqui, muito seguro, muitas renovações. Então, você tem que estar com o inglês também. Quando eu preciso de ajuda, eu peço alguém ajuda, mas eu ainda não falo fluente, eu entendo, né? Já estou estudando aí, já tem quase 1 ano, então não sou fluente, mas eu consigo me comunicar, né? E a gente vai na dificuldade mesmo. O importante é tentar, não deixar, não ter vergonha de falar, né? Você entende mais do que você fala? Eu entendo mais do que falo. Incrível! Eu acho que o mais difícil é eu entender, eu acho, sabia? Eu entendo mais lendo, escutando ainda há um pouco de dificuldade, mas lendo eu entendo mais, mas me comunicar, eu me comunico razoavelmente
acima um pouquinho do intermediário, mas ainda precisa aprender bastante ainda. Me fala aí da região que você mora. Você mora na Filadélfia? Eu moro em Northeast de Filadélfia, a comunidade brasileira, onde tem mais de 50 mil pessoas aqui, mais de 50 mil brasileiros. Nossa, menina! Então, praticamente, você nem fala inglês na comunidade, na sua roda de amigo. Aonde você vai, tem brasileiro. Aonde você vai, tem brasileiro. Aqui perto de casa tem vários comércios brasileiros, vários lugares brasileiros. Eu me sinto no Brasil. É muito brasileiro. Então não foi difícil para você a questão de arranjar um emprego, de estabilizar aí? Não, Deus foi muito bom comigo, eu nunca fiquei sem trabalho aqui, graças a Deus, nunca fiquei uma semana sem trabalho aqui, graças a Deus, Deus foi muito bom comigo e só me direcionou com pessoas maravilhosas aqui. E na região que você mora aí, qual que é o custo de vida de aluguel? Como que funciona? Você mora numa townhouse, num single family, no estúdio? Tem muitas pessoas que alugam quartos aqui a preço de... Varia, né? Entre 500 e $1.000. Eu já morei com várias pessoas, já morei com a minha irmã, já morei em outras casas de outras pessoas. Eu optei por morar sozinha, porque eu já estou acostumada, já no Brasil eu morava sozinha, então eu não me adaptei a morar com outras pessoas, cada um tem sua vida. E aí hoje eu moro num apartamento de um quarto. Ah, ok. É um apartamento pequeno, né, de um quarto, sala, cozinha, banheiro, e mais ou menos uns $900 de aluguel. Até que é um preço razoável, né? Mas esse valor porque é nessa região que você mora, porque saindo daí é um pouco mais caro. Isso, tem lugar mais caro. Bem do lado do meu trabalho mesmo. Atravessou a rua, já estou no meu trabalho. Nossa, que privilégio! Tem gente que anda 1 hora de carro, 1 hora e meia de carro para poder chegar no trabalho. Menina, tá muito chique. Deus coloca as coisas certinho, sabe, na minha vida, assim. É incrível. E como que foi se adaptar aí com a cultura americana, com a alimentação, com o jeito dos americanos de ser? Como que foi isso aí? Olha, a comida até que não. Na verdade, depois que eu cheguei aqui, eu já engordei uns 10 quilos. A comida é maravilhosa, a opção de comida tem muita opção, muita variedade, e o poder de compra de comida aqui é muito barato. Então, você literalmente aproveita. É muito bom. Mas a cultura deles são muito educados, muito, sim. Você fica, às vezes, a primeira vez que eu vim, eles abrem a porta para você, eles esperam você passar, eles te pedem licença. Se eles passam a 2 metros de distância de você, eles estão te pedindo com licença, eles são muito educados. Só para relacionamentos que ainda é um pouco são frios. Mas, já relacionei com americanos, mas não deu certo ainda. Ah, então, como que é essa mudança? Frios como? Eles são... Me explica isso daí. Que o brasileiro é de pegar, pegar no cabelo e tal, já mais entrão. Brasileiro é mais entrão. Brasileiro é mais para frente. É mais folgado. É mais folgado. Isso. O americano não tem a pegada brasileira, entendeu? Não tem o tchan do Brasil. Isso. Assim, eles são... Como é que eu posso dizer? São mais centrados. Não é diferente, né? Não sei como é que eu vou te explicar, mas é diferente. A pegada São mais sérios. São mais sérios, isso. São mais sérios, mais tímidos. E é isso. Assim, já tive a experiência, tanto com americanos, já com outras nacionalidades também, albanianos. Mas, assim, nada mais sério ainda. Uhum. Porque, assim, então, tinha uma brincadeira, fizeram uma pergunta para uma brasileira que eu sigo, que é uma intimidade lá que ela contou, que o americano tem dia para namorar, né? Eu tenho o dia lá da semana para namorar. Tem isso mesmo. De brincadeira, sério? Sério, eles gostam de se programar. Uma vez eu falei pro rapaz que eu tava, não tem que se programar para nada, essas coisas acontecem, mas ele tinha a responsabilidade de programar um negócio, né, e falar antes, falando, gente do céu, como assim? Isso é muito estranho para mim.
Para mim também. Porque as coisas acontecem naturalmente, tá no momento ali, acontece. Tá abraçadinho assistindo um filme lá, né, e tal. Igual a questão de visita, né? As pessoas programam para visitar o outro, avisa o dia que vai. Não tem essa igual no Brasil que chegar aí, ó, você tá em casa? Tô aqui na porta, né? Não tem não. Eles gostam de tudo programado, são bem centrados, são bem organizados, tipo, eles não gostam de, tipo, ser alguém invasivo, eles serem invasivos com alguém, eles são bem, bem reservados, bem centrados mesmo. Tá, entendi. Então, hoje fazendo uma comparação com a tua vida, a sua vida financeira que você tinha no Brasil, e seu poder de compra com os Estados Unidos, você ganha na mesma média? É menos? Como é esse comparativo hoje em dia que você faz? Eu acho que, com certeza, é mais. Apesar do custo de vida ser totalmente diferente, o poder de compra, eu acho que a qualidade de vida é diferente. No Brasil, é claro que a gente tinha mais amizade, você pode sentar na rua, beber uma cerveja, por exemplo, aqui você não pode fazer isso. É proibido beber na rua, é proibido beber na praia, você não pode ficar mais que 2 horas da manhã no bar. Não que eu sou uma pessoa de bar, mas eu falo assim, em comparação ao Brasil, tinha mais vida social, no caso, né? Você poderia ter mais possibilidades, você pode amanhecer na rua, conversando com um amigo na rua, e aqui não tem essas coisas, não. Eu acho que pelo poder de compra, pelo poder do dólar também, você consegue ajudar mais as pessoas que estão no Brasil, que a gente ama, minha mãe, por exemplo. No Brasil, eu ajudava minha mãe, sim, mas não era com a facilidade que eu tenho aqui. E é isso. Qual foi a maior dificuldade para você aí de adaptação nos Estados Unidos? Eu acho que é ficar longe dos amigos, que tinha muito amigo no Brasil, a gente estava junto todo final de semana. Sinto falta do churrasco, né? Porque às vezes aqui as pessoas trabalham muito, não tem tempo, e acaba que afasta um pouco. Aqui é todo mundo muito sozinho. Não, então, uma coisa que você falou aí do churrasco, que o pessoal, realmente o churrasco dos americanos é diferente mesmo? Eles procuram os brasileiros para fazer churrasco para eles. Eles não sabem fazer churrasco. Eles não sabem fazer churrasco, não. Mas, na onde eu trabalho, no supermercado brasileiro, os americanos estão indo bastante. Vai muito hispano, os hispanos também adoram o churrasco do Brasil, e eles contratam os brasileiros aqui para fazer churrasco para eles também. Mas eles estão conhecendo mais, eles estão indo mais no supermercado brasileiro, os americanos, e eles gostam. Porque outro ponto que você citou aí, e que assusta muito o imigrante. Normalmente eu converso com pessoas aqui, eles falam justamente o que você acabou de falar. Trabalha muito, mas como que é esse trabalha muito? Porque já vi pessoas falando assim, bom, eu também trabalho no Brasil. Eu trabalhar no Brasil, trabalhar lá, eu trabalho lá e ganho em dólar. Mas qual que é essa diferença? É a questão de trabalhar muito, porque isso aí, trabalhar muito, muitas vezes assusta o imigrante. Sim. É porque, assim, você começa a trabalhar, tipo, você sai de casa 5 da manhã, 6 da manhã, e você não tem hora para voltar. No house não tem hora para voltar. Eu, graças a Deus, onde eu estou hoje, eu paro cedo. Mas antes eu saía de casa, eu não sabia a hora que eu ia voltar. Então, você pode trabalhar até 8 da noite. Eu cheguei a trabalhar até 10 da noite no house clean. Então, e na construção também para homens, também é assim. Tem gente que trabalha muito no verão, principalmente no inverno, para homem não é tão bom. Mas é isso, no house clean não tinha hora para voltar, não tinha mesmo. E aí, às vezes, as pessoas trabalham de segunda a sexta, né, no house clean, e talvez no sábado. Mas como eu trabalhava em hotel também, de limpeza, eu também trabalhava final de semana, sábado, domingo. Era todos os dias. Aqui não tem feriado, não tem... Assim, house clean, feriado, eu não trabalho porque tem patroa que não gosta de limpar a casa no feriado. Tá. Deixa eu falar uma coisa para você. Você chegou a passar pela situação que já ouvi depoimento de algumas pessoas que trabalham em house clean, de ser explorado, de a pessoa de trabalhar, a pessoa não pagar, ou pagar abaixo da média, no sistema meio de exploração de quem está chegando, recém-chegado. Você chegou a passar por isso?
Não, graças a Deus, não. Eu sempre, por mais que eu não tinha experiência de limpeza, eu sempre recebi. Às vezes recebi até menos, mas não tinha problema, porque eu estava indo para aprender. Porque quando a gente chega, a gente tem que, né, se abaixar a guarda, estar aberta a ouvir, estar aberta a aprender, porque assim, a limpeza do Brasil é totalmente diferente da limpeza aqui. E você tem que estar aberta a aprender. No início é difícil. Mas, graças a Deus, eu sempre recebi, nunca fui explorada, só maltratada, diferente, né? Às vezes é um grito ali, um grito aqui, mas, assim, nunca explorada, não. Mas esse grito aí era pela dona do SCAD. Dona do SCAD. Às vezes, uma palavra aqui, vamos, minha filha, vamos, agiliza aí o processo e, né, às vezes é isso. Às vezes a pessoa não está satisfeita com o seu trabalho e não fala com você, te ignora, e é complicado. Foi só isso. Mas é só... porque a pessoa pode te falar, olha, né, ou dispensar, ou falar, olha, né, não vou te trazer mais, sei lá. Porque no início é difícil, o ritmo é difícil, no início é complicado. Sim, eu até entrevistei uma moça que ela tem um curso para recém-chegado. Ela tem uma empresa de house clean e ela dá curso para as meninas que estão chegando para elas aprenderem antes de... Legal, né? Legal. Muito bom. Porque já entrevistei pessoas que tiveram que mentir que sabia, chegou lá, mandou um baldão de água no banheiro. Daí, né? Mas você falou que sabia. Não, mas falasse que não sabia, você não ia me trazer. Tem muito aqui, tem muito. Tem muito. Mas mas pelo menos a pessoa te ensinou direitinho. Logo no começo. Eu arrumei uma pessoa que me ensinou, foi bacana comigo. E house clean, qual que é a média que uma menina consegue tirar? Ganha por casa, por hora? Como que funciona? Normalmente, quem está começando, começa com 120 o dia, depois vai aumentando para 130, 140. Para quem não dirige. Para quem dirige, é $200 o dia. Mas isso daí, independente da quantidade de casa, como que funciona? É o dia da pessoa. Se limpar 8, 5, 4 casas, 120, 130. Então não é por casa. Não, depende. Aí, se vamos supor que só tem 2 casas no dia, ela não vai te pagar o dia, ela vai te pagar 30 por casa ou 40 por casa. Tá, entendi. Tá. Uhum. É mesmo assim, por casa. E cada casa demora qual a média de quanto tempo cada casa? Depende do tamanho também, né? Depende, tem casa muito grande. Eu já fiz casa aqui que tinha 5 quartos, 5 banheiros, é muito grande. Em média, 2 horas. Assim, com a pessoa que eu ia, ele gostava de limpar muito bem. Então, ele demorava em torno de 2 horas em cada casa, 2 horas e meia. Mas tem casa que fica 1 hora, 40 minutos. É muito rápido, às vezes. Por isso que, às vezes, consegue fazer 8 casas por dia, porque, às vezes, vai de 4 pessoas. Aí, 4 pessoas já dividido, cada uma num canto da casa, e meia hora acaba. Entendi, entendi. Um pega quarto, outro pega banheiro. Banheiro, quarto, cozinha, sala, pó. E qual que é o trabalho que faz? Limpa a janela, limpa tudo? Como funciona? Chão, janela, móveis? Normalmente, só passa um paninho, né, na janela. É só um paninho, mas limpa, assim, tudo. Tira pó, veca o chão, lava o banheiro, mas a água só vai mesmo no box do banheiro. No chão do banheiro é um paninho só e próxima. Bora. Bora. Tem que ser rápido. Você já... Agora uma coisa que já viu vários depoimentos. Você já quase se morre intoxicada com Clorox? Nossa! É muito forte. É muito forte, já. E às vezes você derruba o Clorox, né? Você derrubou ele ali, ele mancha na hora. O carpete, você tem que tomar muito cuidado. Um dia eu estava descendo as escadas, eu caí com um balde com água cheia. A minha sorte é que era chão, não era carpete. Eu joguei água com Clorox, só que eu caí da escada. Nossa! Muitas histórias. Porque teve uma moça que eu entrevistei que ela foi parar no hospital. Ela fechou o banheiro lá e só jogando lá e ficou lá dentro. Fixe. É muito forte, os produtos é forte. A mão da gente fica toda descascando, é forte. Eu vou te falar, é um trabalho de tirar o chapéu. Eu sei que não é fácil. Mas então, as mulheres as recém-chegadas, né? O imigrante recém-chegado, a maioria das mulheres, e até homens, vão para a limpeza.
Mas a limpeza é a única opção que tem ou é porque paga melhor? É a maior opção que tem, infelizmente. Tem outras opções, né, de bar, padaria, supermercado, mas o house clean, apesar de ser pesado, é de segunda a sexta. Então, as pessoas têm uma vida social que está acostumada no Brasil ter no final de semana. E já quem trabalha em padaria, supermercado, em bar, não vai ter, né, essa vida social. Sim, entendi. Bacana, interessante isso daí. E hoje em dia, na empresa que você trabalha de segunda a sexta, segunda a sábado? Então, eu trabalho de segunda a sexta no office, né? No sábado eu fico de folga. E no domingo eu vou para abrir e fechar o supermercado, porque os donos estão de folga, né? No domingo. Aí eu vou lá para. Aí eu tenho que ir lá para desativar alarme e tomar conta do fechamento do caixa. Então você tem ainda um outro serviço, né? No domingo você trabalha no mercado. Esse mercado fica próximo da tua casa também, do outro lado da rua? É do lado. O office também fica em cima. Fica o supermercado do lado e o office fica em cima, onde eu trabalho. Olha, que bacana, que legal, privilegiada você. E a mamãe já foi aí visitar você depois disso? Minha mãe vem todo ano, né? Eu tenho visto, ela vem todo ano, graças a Deus. Ai, que bacana! Esse ano ela veio, agora ela volta o ano que vem, no verão. E ela nunca falou, quero morar aí com vocês? Tadinha, ela sempre vem no frio, no inverno, aí ela não quer ficar aqui nunca. Porque o verão aqui, né? O nosso verão é o inverno de vocês. Ano que vem ela vai vir no verão, aí acho que ela vai gostar mais. Mas a região que você mora faz muito frio no inverno? Faz muito frio. Menos 10, menos 19. Já cheguei a pegar menos 19. Sempre tá a 0 grau, sempre tá a menos 1, sempre. Neva? Neva também. E como que foi você ver a neve pela primeira vez? Olha, o primeiro dia é muito legal, né? Primeiro dia que neva é lindo, você quer tirar foto, mas o segundo dia, nossa, escorrega, é uma sujeira na rua. Virou o dia, nossa senhora, é horrível. Para andar, escorrega na rua, nas calçadas, assim? Ele escorrega, eles jogam sal, aí mistura terra com sal, com neve. Nossa, é tenso, escorrega muito. No outro dia... O céu é para derreter a neve, é isso? Eles jogam sal para derreter. Primeiro dia é lindo, tá fofinho, você pisa, consegue andar normal, mas no segundo dia... E aí demora ali uns 3, 4 dias para aquela neve derreter e às vezes nem derrete, neva de novo e aí continua e é um ciclo que vai... E só passa as máquinas para tirar, os caminhões que passam de madrugada para tirar o excesso da rua. E aí você dirige aí, já dirigiu na neve, escorrega, como que é? Eu não dirijo na neve, eu deixo o carro guardado. Eu tenho medo, não peguei ainda para dirigir na neve, não escorrega muito. Tem o pneu diferente, tem pouco corrente no pneu, uma coisa tipo assim, né? Eu prefiro ir, como eu moro do lado, né? Eu nem saio de casa, só vou para o trabalho e vou. Desculpa, eu esqueci desse detalhe. O mercado é embaixo, é do lado. Quando neva muito, eu só vou para o trabalho e volto para casa e não faço mais nada, não saio. Tento colocar estoque de comida para não ter que... E também trabalho no mercado, trago. Bem fácil. Ai, que legal, menina. Você, depois do tempo que você está aí, você já veio passear no Brasil? Não, ainda não. Tá, legal. Porque muitas vezes a pessoa... não entendi. Já tem 2 anos que eu estou aqui, ainda não fui passear, não. Tá. E a sua irmã já voltou para o Brasil também? Ela mora perto de você? Ela mora aqui perto, ela tem uma filha, né? E ela já foi casada aqui também, mas ela não voltou ainda também, não. Acho que não pretende voltar ainda, por enquanto. Hoje em dia, você, refletindo, você voltaria a morar no Brasil? Como que é isso aí? Você se arrepende de ter ido? Você fala isso mesmo que eu queria para minha vida? Olha, eu costumo dizer que 89% de mim quer ficar aqui. Uhum. Eu quero construir minha família aqui, eu quero ter vínculos aqui, eu quero viver aqui. Eu não pretendo voltar, mas, assim, essa é a vontade minha, né? Eu não sei a vontade de Deus. Se Deus falar que eu voltar, eu volto. Mas 90%, 89% de mim é ficar aqui.
Às vezes a gente pensa, né? Porque aqui a gente fala, nossa, saudade do Brasil e tal, mas a minha vontade é só passear mesmo e ficar aqui e criar vínculos aqui. Uhum. O que que mais? O que que mais? Você falou a questão da segurança, do poder de compra, mas é só isso que traz a vontade de você ficar aí? Sim, não, porque assim, a gente tá lá no Instagram e eu vejo as notícias, né? Pai mata filho, filho mata pai. Eu falo, meu Deus, claro que aqui também tem isso, mas eu falo, não quero voltar. Aí eu tava olhando lá o feed hoje, minha amiga, roubaram minha blusa de frio no varal. Eu falo, cara, quero voltar, não quero. Não quero. Aí eu sei, essas coisas que me desanimam de voltar. Eu fico vendo as notícias, assalto em cima de assalto, a minha cidade também está muito perigosa, todo lugar, eu não sei se eu voltaria. Porque eu já vi brasileiros que moram nos Estados Unidos vindo passear aqui, e tem um muito conhecido aí, ele é blogueiro e tal, ele desafiando, tô andando aqui, ó, com meu iPhone, aí, não assaltaram, vocês estão falando demais, aqui, ó, não fui assaltado até agora, não sei o quê, ó, tô andando aqui na rua, fazendo a live, também não é assim, né? Uhum. Né? Também não é assim. Não. Mas o comparativo do índice de população para roubo tem uma boa diferença, né? Sim. Menina, e qual é a situação que você passou mais engraçada e alguma situação constrangedora? Você sofreu algum preconceito? Sim, Ou por ser brasileiro ou por ser imigrante? pelo inglês. Eu fui tentar fazer um óculos de grau para mim e, nossa, eu cheguei lá e meu óculos não ficou bom. Eu levei um amigo comigo que falava inglês, né, que me ajudou na primeira consulta, aí o óculos não ficou bom, eu tive que voltar. E meu amigo não voltou comigo, eu fui sozinha. E nessa volta, eu fui totalmente ignorada. Se você não fala inglês, a gente não tem como te atender, mesmo eu já tinha pagado, já estava tudo ok, eu estava com óculos que não estava bom comigo, só queria trocar o óculos, passar para uma nova consulta e tinha gente que falava espanhol, tinha gente que também me entendia e não, assim, aí eu comecei a chorar na hora, né? Aí eu falei para eles, vocês estão fazendo bullying porque eu sou imigrante. Aí eles entenderam, aí que eles vieram me atender, sabe? Sério? Sério, foi constrangedor, assim. Mas eles eram americanos ou eles eram Americano. imigrantes também? Não, Americano. americanos. A maioria dos americanos também fala espanhol, né? A segunda língua Aham. deles. E eles conseguiam me entender um pouco e tinha o tradutor, eu estava com o tradutor na mão, poderia me ajudar. E assim, eu só fui atendida na base do choro, quando eu falei que eles estavam fazendo um bullying comigo e aqui é processo, né? Uhum. Aí eles ficaram com medo e me atenderam. Mas no final Nossa. eles me deram um óculos, 2 óculos, me devolveram meu dinheiro, porque ficou com medo, e eu saí com um óculos de graça. Então, acho que eles vieram pedir 1 milhão de desculpas. Sorry. Foi assim. Porque. A pior situação que eu passei aqui. Mas de resto sempre foi tranquilo? Sempre foi tranquilo. Em maio agora a gente foi para Orlando conhecer a Disney, né? Uhum. E foi muito legal. Perrengues no inglês também, mas foi muito divertido. Eu estou estudando ainda, né? Ainda não sou fluente. Tem hora que a gente, né, tem que fala um pouquinho mais devagar para eu conseguir entender. Mas... Speak slow speak. Speak slow, please. Repeat, please. E aí vai indo, né? Vai na mímica, vai. Tem gente que tem paciência, tem gente que não tem paciência de repetir, mas a gente vai tentando. Porque essa questão, acho que é a minha opinião, né? Eu não tenho essa experiência, né? Mas eu acho que muito essa questão do preconceito é a pessoa que tem pouco contato com o imigrante ou não tem a cultura de conviver com o imigrante, não é? Porque tem estados que tem bastante imigrante, tem estados que tem pouco imigrante, então os americanos não são tão acostumados. Sim. É isso mesmo que você enxerga? Sim. Quando a gente fala em nortista aqui para americano, eles já falam, é o lugar dos brasileiros. Eles já até sabem. Teve uma vez que eu estava fora da região de nortista, quando eu cheguei no local que eu falei que era de nortista, o cara já falou, é brasileira.
Sério? Sério, já sabem que aqui, no Nordeste, vive todos os brasileiros. E hispanos também, os espanhóis também tá vindo muito para cá, para essa região. Mas, assim, tem muito imigrante, muito de todo lugar do mundo. Tem uma igreja turca de frente ao meu trabalho também, tem muito turco, muita cultura misturada. Bem legal. Caramba, que interessante. É bom que você começa a conhecer pessoas de vários lugares do mundo, né? Isso. Muito E, hispano, colombiano, muita gente diferente. e você, parando para pensar assim em casa, às vezes, você fala assim, você para pensar, meu, eu tô aqui, Não, tem eu hora que não eu tô esperava que andando, tem hora que eu falo assim, gente, às vezes assim, que eu olhava de lá, né, do Brasil, aí eu falava assim, nossa, será que é inalcançável? E eu tô aqui andando na estrada de New Jersey. Ah, é surreal, para mim é surreal, assim, até hoje. Eu falo, nossa, eu sou privilegiada, porque muita gente queria estar aqui. Às vezes coisa pequena. Às vezes eu posto uma foto da bandeira, uma toalha no varal dos Estados Unidos, porque, tipo assim, para mim é legal. aham, sim, Era não, uma legal. coisa inalcançável, nunca imaginava. E E qual aí o conselho que você daria hoje em dia? Vamos dar exemplo, alguém que está querendo emigrar, alguém que fala assim, liga para você e fala assim, ó, Dani, eu estou querendo ir para os Estados Unidos, que conselho você me daria? olha, eu aconselho a todo mundo vir. Por mais que seja difícil, a dificuldade, às vezes, muita gente passa dificuldade aqui sim, não é um mar de rosas, é complicado, tem muito trabalho, mas eu aconselho todo mundo vir, todo mundo tem possibilidade de crescer, sabe, de conquistar as coisas. Aqui é um país da possibilidade, é um país que pode proporcionar uma vida melhor no Brasil, tem gente que vem, fica 5 anos, 2 anos, 1 ano, volta para o Brasil bem, então, assim, vai da cabeça da pessoa. Eu aconselho a todo mundo vir, eu não coloco ninguém para não vir, não. Eu acho que todo mundo tinha que ter essa experiência, sabe? Vale a pena. Mas Tanto, o que você fez, assim, que você falou, poderia ter feito diferente, e se eu, hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu faria diferente? Que se eu der acho, dele conselho, olha, isso aqui, ó, faça diferente que eu fiz e não foi legal. eu acho que eu fiz tudo certo. Não, tudo bem, que Eu fiz bom. tudo certo. Eu acho que é ir no caminho certo, não andar com pessoas erradas que vai te colocar para trás, não ir em má influência de ninguém, confiar e não confiar também, porque se às vezes você confia demais e acaba te passando a perna, que aqui tem muita gente que passa a perna, principalmente, né, brasileiro, com recém-chegados, eu acho que é isso, é focar no seu objetivo e não deixar que as distrações do mundo te distraiam, te puxam para baixo. Senão, se você tiver um foco, você com certeza vai ter sucesso aqui. No Brasil ficou só sua mãe no Brasil? Ficou só minha mãe, meu pai já é falecido, eu tenho a família lá, mas é minha mãe, né? Tem meus tios também, moram em cada uma cidade, um tio já faleceu, então E só minha mãe mesmo. os tios, primos, sua mãe, seus primos, ninguém quer vir seguir o caminho de vocês? Tem uns primos que querem vir, sabe? Eu falo, vem logo. Tá faltando gente aqui, vem logo, vem dar certo aqui também. Mas é esse que eu com medo, né? Tem muita gente que tem Uhum. vontade, mas não fica com medo de vir. Sim, é verdade. Agora manda agora um abraço, agora manda um abraço aí para essa galera aí, fala agora o que você quer falar, fala aí sua rede social, seu Instagram, o pessoal te seguir. Eu queria mandar um beijo para todo mundo que está lá, né, na minha cidade, em Uberaba, todos os meus amigos. Eu sinto muita falta de vocês. Espero um dia receber vocês aqui, se vocês quiserem vir. E para minha família, eu amo vocês e sinto muita falta de todo mundo. Mas eu decidi vir para cá e agora minha vida é aqui. E se vocês quiserem me seguir, se vocês gostaram, Dani Realiza, a Dani, meu Instagram Dani Realiza, lá eu conto um pouquinho da minha vida, falo do meu dia a dia, trabalho com marca, divulgação de marcas, falo da minha vida também lá na contabilidade, no supermercado, e vou mostrando tudo para vocês lá, meu Instagram é aberto, e vocês podem me adicionar lá, me seguir. Ó, pessoal, vai lá, se inscreve lá e segue ela. É muito Isso. legal os vídeos dela, eu já fui lá já sigo ela já, e compensa. Isso. Ó, querida, falando uma coisa pra você, um prazer ter falado contigo. Prazer. Sua história é muito bacana, esclarecedora. Muita gente, eu acho que vai gostar muito, vai aprender muito com a sua história. E Bacana. eu só tenho a agradecer.
Obrigada, eu fico muito feliz de ter participado. E, gente, ó, ativa o sininho aí do Ayrton, canal maravilhoso. Isso aí, pessoal. Ó, Ayrton com mais um vídeo aqui interessante com essa pessoa maravilhosa que é a Dani, no Fora do Ninho Brasil, onde a sua experiência é a nossa viagem. Pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, Dani. Tchau, querida. Tchau, Deus.